Olá, mamães! Sejam bem-vindas a mais um bate-papo aqui do Sintonia de Mãe. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa Bortolasso, eu sou odontopediatra, sou educadora perinatal, especialista em aleitamento materno e consultora do sono materno-infantil. E hoje nós vamos aqui para um bate-papo sobre amamentação. Então, estou esperando aqui as mamães chegarem aqui para a gente começar a nossa conversa de hoje. Sejam todas bem-vindas. Grazi aqui de novo, que bom! Sejam bem-vindas. E hoje, como eu havia prometido a vocês, eu tô devendo aqui, né, esse bate-papo, porque eu tinha prometido que eu ia fazer uma live aqui de perguntas e respostas, porque como eu tinha falado para quem está me acompanhando, né, durante essa semana, eu tinha falado aqui que, como tem muita gente, muitas mamães, ainda bem, né, entrando aqui nessa live, muitas vezes eu não consigo, né, responder, porque eu preparo aqui um conteúdo sempre com base nas dúvidas que eu vejo que vocês colocam nos outros vídeos, em outros comentários, né, em comentário dos vídeos que eu posto mesmo, das lives. Então eu faço aqui, normalmente os assuntos baseado realmente nas dúvidas de vocês. Mas aqui, quando eu tô fazendo aqui claro, a live aqui, eu acabo não conseguindo ler todos os comentários, então eu tinha prometido aqui para vocês que eu ia fazer uma live para escolher aqui algumas perguntinhas aqui e poder responder aqui para vocês, que eu acho que vai dando assim uma proximidade maior entre a gente, eu gosto disso. Para começar, eu quero dizer para vocês e convidar vocês, para quem ainda não está inscrita, para nossa aula ao vivo e online, que vai acontecer agora no dia 3 de maio, às 14 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita que tem um link aqui em cima que você pode fazer a sua inscrição. Essa aula ao vivo não vai ser através do Facebook nem do YouTube aqui, vai ser uma aula muito parecida com as aulas que eu dou nos cursos pagos do Sintonia de Mãe, mas que eu vou oferecer para vocês gratuitamente, tá bom? Nessa aula a gente vai falar sobre como retornar ou manter o aleitamento materno exclusivo, porque eu tenho recebido muitas mensagens de mamães pedindo aí socorro, porque estão sentindo que não tem leite suficiente, os bebês não estão engordando o suficiente só com leite do peito. Então, como eu sei como ajudar, né, nesse momento, porque eu já ajudei muitas mamães, do curso Amamentação Sem Complemento, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento para que vocês entendam que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o problema não é de vocês, o problema não é da mãe, o problema é sim da amamentação. E com algumas técnicas e muitas vezes um ponto muito simples que a gente modifica, a gente pode sim fazer com que essa mãe tenha leite suficiente para o bebê, aumente sua produção de leite, certo? Então, é isso que a gente vai conversar na nossa aula aqui de quarta-feira, no dia 3/5, às 14 horas, sempre horário de Brasília, tá bom? Para fazer a inscrição, lembra do link aqui em cima, tá bom? Hoje eu quero começar, gente, com uma pergunta que eu tive lá no YouTube, e que me chamou muita atenção. Então eu tava dando uma olhadinha lá e a live que eu fiz ontem, né, teve algumas mamães que fizeram alguns comentários e teve um comentário em especial que me chamou a atenção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse comentário, que eu tô aqui com ele, eu vou ler aqui para vocês, e depois eu vou escolher aqui umas duas perguntinhas pra gente conversar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que a dúvida de uma mamãe ou de outra pode ser também a sua dúvida, né? Então, lá no YouTube, a live que eu fiz de ontem, para quem não viu, dá uma olhadinha lá. A gente falou sobre a produção de leite, por que tem algumas mulheres que não produzem leite suficiente, que é real, a gente acaba vendo que realmente a produção é fraca, mas a gente precisa entender o porquê disso, né? Por que está sendo fraca essa produção? Será que não tem nada a fazer e simplesmente aceitar isso como uma verdade e introduzir o leite artificial, né? Então é isso que eu estava explicando ontem. E eu tava dizendo que sim, que existe um caminho que dá pra gente fazer algo diferente e que eu acredito muito nisso, porque eu vi isso acontecendo muitas e muitas, centenas de vezes. Então,
Eu sei que esse caminho é um caminho real e eu quero que você acredite muito nisso. Porque eu tava vendo aqui o comentário da Cíntia e ela escreveu assim: doutora, infelizmente não acredito nessas teorias todas, porque tem muitas mamães que dão mamar de qualquer jeito, não se prepara, né? Ela quis dizer, né, durante a gestação, e tem leite para dar e vender. E por que que tem algumas mamães que mesmo querendo, né, mesmo insistindo com a amamentação, elas não conseguem ter leite, né? Então ela estava dizendo que ela não acredita, né, nisso. Então o que eu posso dizer assim é que infelizmente o primeiro ponto disso tudo é que, mesmo querendo, muitas mulheres não conseguem amamentar, isso é uma realidade, e um dos pontos disso é porque se preparam da forma errada. É claro que tem aquelas mães que acontece de dar tudo certo, né? E acontece de ter leite, às vezes tá tão desencanada e acaba resolvendo e dando tudo certo. Mas o que eu posso dizer para você é que 88% das mulheres sofrem com dificuldades na amamentação. E se a gente for fazer uma pesquisa por aí, conversando com as nossas amigas que já tiveram bebês, conversando com as mães que a gente encontra por aí, porque quando a gente tá com um bebezinho pequeno, o que não falta é mãe, né? Surgem mães de todos os lados pra gente trocar ideias. E a gente pode perguntar, né? Como tá sendo a amamentação, como que foi no começo, e a gente vai se surpreender com o número de mães que precisaram, que não conseguem chegar ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que tem problemas. Então, é claro que se você não fizer nada, né, não tiver preparo nenhum, existe uma pequena chance de tudo dar certo. E muitas vezes a gente vê isso mesmo. Ah, não fez nada, não tá nem aí, parece que deu, né, e tem muito leite, e aquela mãe que se preparou muitas vezes não tem. Existe às vezes um ponto, apenas um ponto, que tem que ser mexido, que tem que ser transformado, né, para essa amamentação desenrolar. E muitas vezes a gente não sabe identificar esse ponto, a gente fica mesmo, né, como a Cíntia relatou aqui, com aquela sensação de que a gente não é capaz, mesmo fazendo de tudo, né? E na verdade isso não é real, tá? Então eu quis colocar isso aqui para vocês, porque eu imagino que muitas de vocês possam estar passando, né, por essa sensação. Nossa, para mim não é possível, né? Para outra é, para mim não é. Não adianta, eu tenho que me conformar em dar leite artificial mesmo e acabou. Eu posso te dizer uma coisa, se é um desejo seu amamentar, se você sonhou com isso, se você tem a ideia da importância da amamentação, não desista desse sonho, porque saiba que existe sim um caminho, tá? E a gente vai conversar mais sobre isso na nossa aula online, na nossa aula ao vivo do dia 3, que eu vou explicar para vocês todo o mecanismo, como que acontece, se processa todo esse mecanismo, tá bom? Bom, então vou seguir aqui, escolher aqui algumas perguntinhas aqui para a gente poder dar continuidade aqui às nossas perguntas e respostas, tá bom? Então, espero ter ajudado aí a Cíntia e espero de coração que ela descubra aquele pontinho que tá fazendo a amamentação dela que não dá certo. Deixa eu ver aqui. A Silvinha Amato tá perguntando aqui, ó. Por que tem alguns bebês que engorda só com leite materno e outros bebês não? Ótima pergunta. Então, muitas vezes as mães, elas acham que elas estão dando mamada direitinho. Porque, gente, amamentar não é fácil, né? Era para ser uma questão instintiva, né? A gente já devia, assim, o bebê já devia nascer sabendo mamar e depois do parto, quando nasce a mãe, né? A mãe também já devia nascer sabendo amamentar. Só que não é isso que acontece. O que aconteceu é que ao longo da nossa história, né, o histórico aí da amamentação, a amamentação ela ficou muito perdida, né? Principalmente na era industrial, onde surgiram o leite em pó, surgiram as mamadeiras. E com o surgimento do leite em pó veio um marketing muito forte, né, relacionado a isso, mostrando para as mães que o leite da lata era muito melhor, simplesmente porque era formulado para o bebê, né, industrializado, pensando mesmo nas necessidades do bebê,
Era uma coisa muito cara, né, na época. Então, as mães que poderiam comprar esse leite em pó, nossa, elas se achavam o máximo. E isso coincidiu com um momento, né, histórico que a mulher estava saindo para trabalhar fora, nas indústrias e trabalhar fora mesmo. Ao passo que naquela época a gente não tinha leis trabalhistas, né? Não existia nada disso. As mulheres elas tinham essa dificuldade de conciliar o trabalho com a amamentação. E até hoje tem, né? Só que aí o leite em pó ele caiu como uma luva, né? Como se fosse a solução de todos os problemas. Nossa, então agora eu posso ficar tranquila. Se eu não conseguir amamentar, eu tenho ali o leite que eu posso comprar e posso dar para o meu filho. E a indústria bateu muito forte, convencendo as mães de que o leite delas, né, era fraco e colocando a mãe em dúvida mesmo, né, nesse leite. E aí o que aconteceu é que as mulheres desaprenderam a amamentar, porque a grande maioria delas começaram a desmamar os seus bebês muito antes dos 6 meses. E aí elas acabaram passando isso de geração em geração, e aí as novas mães que vieram, filhas dessas, né, acabaram não tendo exemplo, né? Então, a gente perdeu aquele padrão de aleitamento, a gente ficou com aquele padrão de mamadeira, que é dar mamar a cada 3 em 3 horas, né? Então, a gente foi perdendo esse feeling da amamentação. Só que chegou um momento, depois dos anos 80, próximos dos anos 90, que começaram a perceber o quanto essa amamentação é importante e começaram a surgir os trabalhos científicos mostrando que a amamentação ela pode ser crucial entre a vida e a morte da criança. Tanto é que analisando os índices de mortalidade infantil daquela época, a gente percebe que eles eram muito mais altos. Até que começaram a surgir políticas públicas para promoção, né, do aleitamento materno e também para proteção do aleitamento materno, como as leis e tudo mais, para facilitar isso para a mulher, para que ela consiga fazer o seu lado de mulher e o seu lado de mãe, né, trabalhadora e de nutriz. E aí começou a se elevar o índice de amamentação, diminuir o índice de mortalidade infantil, só que a gente tinha alguma dificuldade na amamentação, a gente ia perguntar para quem? Né? Ia perguntar para os médicos, que eram normalmente, né, são homens, e eram naquela época, e não sabiam, não tinham as respostas para as mulheres, porque também não conheciam o mecanismo, não sabiam como amamentar. Porque as faculdades de medicina daquela época não tinham, não tinha esse estudo, não tinha essa informação. Então, acabou surgindo esse mito do leite fraco. E a partir do momento que uma criança não engorda, voltando lá na pergunta da Silvinha, alguns bebês engordam porque estão mamando direito, estão conseguindo extrair do peito leite de forma efetiva. E outros bebês não engordam por quê? Talvez, claro, tem um padrão genético de uma criança acumular mais gordura que outra, ser maiorzinha que outra. A gente não vai querer que o filho de um casal com mais miudinho engorde e, né, seja enorme. Às vezes isso acontece, mas não é uma regra, né? Então, a gente precisa observar isso daí. Muitas vezes a amamentação está acontecendo de uma forma errada, a mãe não percebe isso, né? Porque para acontecer a amamentação precisa de um mecanismo todo fisiológico da face, dos músculos orais, para que ele consiga fazer uma extração de leite de forma eficiente. E quando a gente estuda e a gente consegue fazer essa modificação na amamentação, consegue observar como que está o padrão daquela musculatura, como está o movimento de língua, bochecha, como esse bebê está engolindo, puxando leite, sugando. A gente consegue perceber que alguns bebês não fazem isso de forma correta e por isso não conseguem engordar, porque simplesmente eles não conseguem extrair o leite suficiente para o sustento deles. Consequentemente, foi o nosso assunto da nossa live de ontem, esse bebê ele acaba não estimulando essa mama, então começa a baixar a produção. Aí o que acontece? As mães começam a achar que elas que não têm leite ou que o leite delas não é bom. Então isso que eu quero que vocês entendam, que algum problema pode estar acontecendo com a amamentação e não com você. E normalmente a gente recebe, né, esse feedback assim, tá, não tá engordando, então o que a gente vai fazer? Seu leite não tá engordando o bebê, é o seu leite, né, que não tá engordando o bebê. Vamos tomar uma medicação, né? Tá muito comum hoje em dia, inclusive eu fiz um vídeo, fiquem atentas aí que a gente vai soltar essa semana sobre... Hoje vai ser? Vai soltar hoje? Então hoje, né, procurei na página do Sintonia de Mãe,
que vai ter um vídeo sobre a medicação, tá? A gente fala sobre medicação, que é um assunto muito sério. Então, a solução que dão pra gente, tá? Claro, a gente não tô generalizando, tem profissionais da saúde excelentes, que apoiam, que promovem a amamentação, são super parceiros dessa mãe. Agora, tem gente que realmente não tem o conhecimento, porque, gente, na faculdade de medicina, a carga horária que se fala de amamentação é pouquíssima, pouquíssima. Então, qual é a solução quando a mãe vai pedir ajuda, né? Qual é a solução que ela tem? Ou vai tomar um remédio para aumentar o leite ou dar o complemento. E ninguém observa uma amamentação, porque para tomar qualquer tipo de decisão, teria que observar, né, essa mamada pelo menos durante 3 minutos, para saber como que tá o padrão de sucção dessa criança, como é que tá sugando, como é que tá deglutindo, que músculos que estão envolvidos, como que tá a posição dessa criança em relação à mãe, essa posição está ajudando ou não, né? Então, existe um contexto por trás disso, tá bom? Então é isso. Será que eu respondi, Silvinha? Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. Aqui a Fernanda Gabardo, ela tá falando que a bebê tem 28 dias e não satisfaz só com leite do peito, chora o tempo todo e não dorme. Nesses 28 dias, Fernanda, a gente considera aquela teoria, não sei se você conhece, eu explico bastante sobre essa teoria no curso avançado do Sintonia de Mãe, que é a teoria da esterogestação. Que é o quê? O bebê, ele se comporta como se ainda estivesse dentro do útero. Na verdade, ele precisa, né, ter aquela lembrança de como se estivesse dentro do útero. O que é a teoria da esterogestação? É a gestação fora da barriga, né? Então, nesse momento, o bebê precisa muito de colo, ficar perto da mãe, de aconchego, de peito, né? E muitas vezes essas mamadas não têm horário para acontecer. Então a gente não pode levar um padrão, como eu falei no início, da mamadeira pro peito que não dá certo, né? Então, às vezes a gente tá lá e a gente dá mamada que 1 hora o bebê quer mamar de novo. E aí, às vezes, as próprias avós, elas falam, nossa, mas que mamar de novo? Acho que seu leite não tá sustentando, não. Na verdade, ela tem na cabeça um padrão de mamadeira, né? Então a gente tem que entender como é esse padrão de amamentação pra gente entender o que tá certo e o que não tá. E o bebezinho de 28 dias, ele requer muito acalento, muito colo, muito peito, muita atenção. Por isso que eu recomendo bastante o sling, né, nessa fase. E claro, é uma fase cansativa pra mãe, né? Não é fácil, né? E por isso que no programa avançado tem um módulo lá só para a mãe se preparar, ela se preparar, preparar o emocional dela para conseguir ultrapassar essa fase. Então, isso é super importante que vocês façam, né? Que vocês estejam bem, equilibradas. Alguma maneira vocês têm que encontrar, né? De conseguir ultrapassar por essa fase que não é fácil, bem, porque se a mãe não estiver bem, o bebê não tá bem, né? Mas existem vários recursos que a gente pode usar, sabe? Um deles eu vou até falar aqui para que vocês já possam ir usando, né? Porque senão eu falo tudo que tem no curso e as pessoas brigam comigo, Andressa, mas aí, só no curso. Eu procuro trazer, gente, o conteúdo o máximo possível que eu posso aberto aqui para vocês. É que alguns passos, né? Alguns detalhes têm que ser feito dentro de um curso para que vocês sigam, para que vocês estudem e tenham resultado, né? O que a gente vai falando aqui, né, no aberto aqui, são dicas que, claro, muitas mães conseguem, né, com as dicas que eu dou aqui, já consegue a transformação, mas se você quiser realmente o acompanhamento, um passo a passo não tem jeito, é no curso mesmo, é muita coisa, né, fica difícil da gente colocar tudo aqui. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é dormir durante a amamentação. Depois que a amamentação já está mais estabelecida, então existe aquela posição, você acomoda o bebê de um modo que se você soltar o bebê, esse bebê não caia. Com a amamentação, hormônios são liberados, de sensação de relaxamento. Então, o sono, aquele soninho durante a amamentação, é um sono muito reparador. Então, é muito legal, tá? Só que tem que fazer isso com segurança, claro, tá bom? Mas é um recurso que a gente pode usar. Então, seu bebezinho de 28 dias, Fernanda, ele requer muito isso.
Então, você colocar ele num bercinho para dormir, eu acho muito difícil nessa fase, tá? O bebê não vai ficar um berço frio, longe de você, é muito difícil. Então, procura sempre estar com o bebê junto, sabe? Sempre estar perto, amamenta em livre demanda, eu acho que isso é o que você pode fazer. Se ele estiver pegando o peso direitinho, quer dizer que ele está fazendo uma boa ingesta de leite. Se ele não estiver pegando o peso, pode ser sim que ele esteja passando fome. E pode ser que, nesse caso, né, pode ser que ele não esteja trabalhando esses movimentos da amamentação, os exercícios mesmo da amamentação de uma forma correta e por isso não está conseguindo extrair o leite suficiente, tá bom? Então pode ser isso. Espero ter respondido, viu, Fernanda? Obrigada aqui pela participação. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Ah, essa é boa. Aqui a Bianca Rebelo, ela assim, ó. Eu tenho observado que a minha bebê está mamando com intervalos apenas de 1 hora para cada mamada. Fiquei curiosa e fui tirar com a bombinha. Muitas mães fazem isso. Isso está pingando. Tem alguma coisa que eu possa fazer para voltar à mesma proporção de leite? Bianca, é o seguinte. Isso é uma coisa que muitas mães fazem. Ai, deixa eu dar uma checadinha. Quanto de leite que eu tenho. E utilizo uma bombinha para isso. Então, eu vou te dizer aqui 2 coisas. Primeiro, muitas vezes, as primeiras vezes que a gente vai fazer a ordenha, tanto a ordenha manual, que eu acho a melhor, quanto a ordenha através da bomba, a gente não consegue extrair muito, porque a gente não tem muita prática. A partir do momento que a gente vai ficando craque na ordenha, e aí a gente vai conseguindo extrair uma quantidade maior, é por técnica mesmo, entendeu? Não é que não tem leite aí dentro, é por técnica, por treino. A ordenha precisa ser treinada, tá? Então tem um jeito certo de fazer ordenha. Se você fizer errado, e muitas vezes a mãe fala, saiu só 1 ml, mas peraí, como é que tá fazendo essa ordenha, né? Existe isso daí. Então, por problema mesmo de falta de prática, tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que olhar. O segundo ponto vamos ainda no primeiro. Se for uma bombinha manual, ela não vai sair muito, tá bom? Então, ou você faz uma extração de leite manualmente, usando a ordenha manual, ou você faz usando uma bombinha elétrica. A bomba manual, eu não gosto, tá? Agora, o outro ponto é que, isso que é o mais importante, você já deve ter ouvido falar isso, a mama, ela é uma fábrica e não um depósito de leite. Então, o que acontece? 80% do leite, ele é produzido durante a mamada. Então, não vai ter estoque de leite aí. Então, por mais que você tente tirar e você tente esvaziar a sua mama, você nunca vai saber o quanto de leite tem aí, o quanto seu bebê poderia ter mamado, por exemplo, tá? Porque isso é um padrão de mamadeira, né? Na mamadeira que a gente sabe, coloquei 90 ml. Acabou os 90 ml, esse 90 ml com certeza tá na barriga do bebê, né? Então, no peito não é assim. Então, não tem como a gente mensurar isso, tá? Então, se você tirou 1 ml, 2, 3, não se preocupe, não é esse o caminho, não é dessa forma que você vai descobrir se você tem muito leite ou não, tá? Para você descobrir, você tem que acompanhar o desenvolvimento da criança, não só o peso, mas existem outros sinais também, né, de que a criança está bem alimentada. Os sinais de saciedade da criança depois da mamada também é um outro fator, né? E você tem que ir percebendo, né, a sua evolução, né? Os momentos que seu peito tá cheio, o que você faz que melhora, quando você descansa, provavelmente melhora. No final do dia que você tá mais cansadinha, a produção dá uma caída, tá? Então, a gente tem que começar, a entender como que funciona nosso corpo, tá? Entender como que funciona todo esse mecanismo da amamentação. Certo, meninas? Espero ter respondido as perguntas de vocês. Muito prazer por estar com vocês mais um dia, né? Amanhã estarei aqui de novo, trazer um assunto diferente aqui para vocês. E eu quero que vocês façam inscrição, porque eu quero muito, muito que vocês participem comigo da minha aula ao vivo, que vai acontecer no dia 3 de maio. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, tem o link aqui em cima, faz agora, tá? Porque a inscrição, gente, as vagas são limitadas, tá? Porque eu gosto de garantir a qualidade de transmissão da aula, certo? Então, a gente tem um número restrito e para você não ficar sem o seu lugar, faça a sua inscrição agora, tá bom? Bom, se tudo isso aqui está fazendo sentido para você, tudo isso que a gente está conversando aqui durante essa semana, se você está gostando, né, desse bate-papo, dessas dicas, dessas informações,
Aproveite para compartilhar com as mamães que você conhece, que estão passando por dificuldades, que estão com bebezinho novinhos ou que estão grávidas. Então clica no botãozinho aí para compartilhar, para a gente poder alcançar o maior número de mamães que a gente conseguir, tá bom? E a gente fazer realmente a diferença no mundo, né? Vamos fazer, aqui seria assim uma luta mesmo contra o desmame precoce, tá bom? E outra coisa, se você tá gostando, quero que você dê um ok, dá uma curtida aí pra mim, dá um joinha aí, porque é a única forma de eu saber se vocês estão gostando. Vocês estão aqui me vendo, eu não vejo vocês, infelizmente, só vejo aqui o comentário de vocês. Então, a única forma de eu saber que se tá legal os conteúdos, se a informação tá sendo legal, se tá sendo relevante, se tá fazendo diferença na vida de vocês, se tá te acrescentando alguma coisa. Então, a única forma de eu saber isso é através das curtidas. Então, tá gostando? Tá valendo a pena? Dá um joinha aí pra mim, tá bom? E outra coisa, eu quero que vocês coloquem aqui na área de comentários, quem quiser sentir a vontade pra isso, se vocês tiveram uma sacada, sabe, durante essas lives, alguma coisa, poxa, eu não sabia disso, nossa, esse pode ser o ponto, sabe? Nossa, eu tava precisando escutar isso daí, nossa, isso daí parece que foi feito pra mim, sabe? Se teve alguma sacada, alguma ideia, coloca aqui pra mim, porque aí eu posso entender, né, o quanto esse conteúdo, como, né, esse conteúdo tá chegando até você, tá bom? Então a gente se vê logo mais. Um abração.